A nevasca chegou sem aviso, o que parecia lá adequado. Tudo na vida dela se acontecia sem aviso. Rejeição, banimento e agora, aparentemente, morrer congelada nas montanhas. Ela caminhava há 6 horas desde que a alcateia do pico gelado a expulsara. O seu fino manto não servia para nada contra o vento que a cortava como facas. Seu cabelo loiro platinado, tão claro que era quase branco, chicoteava seu rosto com as rajadas brutais. Sua pele, já naturalmente tão clara que as pessoas sussurravam que ela era amaldiçoada, ganhou um tom azulado devido ao frio. Seus olhos cinza-azulados mal conseguiam enxergar através da neve que parecia determinada a cegá-la. Ara sabia que iria morrer. A cerimônia de rejeição tinha sido naquela manhã, e à noite ela seria um cadáver congelado no deserto. Havia uma certa poesia nisso, ela supôs, nascida indesejada, morta sozinha. Uma vida marcada pela rejeição. Os seus pais a abandonaram na fronteira da alcateia do Pico Gelado quando ela tinha 3 dias de idade. O curandeiro da alcateia disse que ela estava enrolada num cobertor fino, sem mais nada, sem bilhete, sem explicação. Apenas um bebê pálido com cabelo pálido deixado na neve como lixo que alguém queria descartar. Muito pálida, com uma aparência muito estranha. Uma lembrança muito forte de que nem todas as crianças eram bênçãos. A alcateia acolheu-a por obrigação à lei da deusa da lua, criando-a no orfanato com os outros filhotes indesejados. Ela nunca conhecera o amor, nunca conhecera o sentimento de pertencer, nunca conhecera nada além da consciência de que era diferente, e que essa diferença era perigosa. Os outros órfãos tinham pelo menos histórias sobre os seus pais, razões pelas quais tinham sido abandonados. Alá não tinha nada além de perguntas que ninguém podia responder e uma aparência que deixava as pessoas desconfortáveis. Quando ela se revelou uma ômega aos 16 anos, houve um breve lampejo de esperança. Os ômegas eram valiosos, mesmo os de aparência estranha. Podiam ter filhotes fortes, acalmar as tensões da matilha, ser úteis de maneiras que transcendiam a aparência. Mas, com o passar dos anos, e ninguém a reivindicando, essa esperança morreu de forma lenta e dolorosa. Aos 23 anos, ela era a ômega mais velha e não reivindicada da matilha. Um embaraço com o qual eles não sabiam muito bem o que fazer. Então Garrett resolveu o problema deles. Garrett, um beta de nível médio que fora designado para acasalar com ela porque ninguém mais se oferecera. Ele olhou para ela no dia do casamento, para os seus 2 cabelos claros, a sua pele clara e os seus olhos claros, e a rejeitou publicamente na frente de toda a matilha. Não vou acasalar com um fantasma, disse ele, sua voz ecoando pela clareira da cerimônia com cruel clareza. Ela é antinatural, amaldiçoada. Quero uma ômega de verdade, não sei o que é essa coisa. Olhem para ela, ela mal parece uma loba. Recuso-me. A alcateia concordou entusiasticamente. O alfa baniu-a imediatamente, sem lhe dar tempo para reunir os suprimentos necessários ou se despedir das poucas pessoas que lhe mostraram bondade. Apenas um manto, as roupas que vestia e ordens para partir antes do pôr do sol ou enfrentar a execução por invasão. Então, ela caminhou para as montanhas, para a tempestade que se aproximava, porque para onde mais poderia ir? Agora, 6 horas depois, a Ara estava perdida, congelada e a morrer. A nevasca tinha apagado qualquer senso de direção. Ela não conseguia ver mais do que alguns metros à sua frente. As suas pernas estavam a ceder, o seu corpo a desligar-se devido à hipotermia. Ela já não sentia os dedos das mãos nem dos pés. Era o fim. Era assim que ela iria morrer, sozinha e congelada, exatamente como todos sempre esperaram. Mas então ela sentiu um puxão. Um instinto tão forte que era quase físico, puxando-a para a esquerda, longe do caminho que ela estava a seguir, em direção ao que parecia ser um penhasco íngreme que certamente significaria a sua morte se ela tentasse escalá-lo naquele tempo. Ara aprendeu a confiar nos seus instintos ao longo dos seus 23 anos. Eles eram a única coisa que a mantinha viva num grupo que não a queria, que a avisava quando Garrett estava a chegar para que ela pudesse se esconder, que a guiava pelas rotas mais seguras através de território hostil. Então, apesar da exaustão, apesar da aparente impossibilidade, ela seguiu o poste com as últimas forças que lhe restavam. E lá, escondida atrás de um afloramento rochoso que era completamente invisível de qualquer outro ângulo, havia uma caverna.
Um alívio tão intenso a invadiu que ela quase desmaiou ali mesmo, na neve. Abrigo. Ela tinha encontrado abrigo. A deusa da lua não a tinha abandonado completamente. Ara cambaleou em direção à entrada da caverna, já imaginando o alívio do vento, quando ouviu um gemido baixo e dolorido vindo de dentro da caverna. Todos os seus instintos de sobrevivência gritavam para que ela corresse. Animais feridos eram perigosos, imprevisíveis. O que quer que estivesse naquela caverna poderia matá-la. Mas o gemido veio novamente, fraco e desesperado. E o coração de curandeira de Ara, aquele que seus cuidadores no orfanato haviam cuidadosamente cultivado, porque mesmo crianças indesejadas precisavam de habilidades que poderiam torná-las úteis algum dia, superou sua cautela. Ela entrou na caverna e parou de repente. Lobos, 12 deles, todos enormes, todos com pelagem branca pura, que parecia brilhar mesmo na luz fraca que se filtrava pela entrada da caverna. Eles estavam dispostos em um círculo irregular e estavam claramente em perigo. Alguns tremiam violentamente, apesar de seus grossos casacos de inverno. Alguns tinham ferimentos visíveis, com sangue manchando sua pelagem imaculada. Todos pareciam estar congelando até a morte, apesar de terem sido criados para climas do norte. Guarda de elite. Todos reconheceram os sinais imediatamente. Esses lobos eram grandes demais, bem construídos demais, coordenados demais em suas posições, mesmo estando feridos, para serem qualquer outra coisa. A maneira como se posicionavam denotava treinamento militar, guerreiros que mantinham a formação mesmo em situações de crise. Eram soldados de elite de uma das grandes matilhas, provavelmente presos na mesma nevasca que a havia prendido. Ela deveria ir embora, encontrar outra caverna, outro abrigo. Guardas de elite serviam alfas poderosos, e esses alfas não viam com bons olhos estranhos a interferir na sua propriedade. Ela tinha ouvido histórias de ômegas a serem executados por ofensas menores. Mas enquanto Lara ficava ali a observá-los a sofrer, a observar a sua respiração ofegante e a ver o sangue no chão da caverna, ela sabia que não podia ir embora. Vou ajudá-los, disse ela suavemente, a sua voz quase inaudível por causa do vento uivando lá fora. Se me deixarem. Os 12 lobos brancos viraram-se simultaneamente para olhar para ela, um movimento coordenado que confirmava o seu estatuto de elite. Os seus olhos eram de vários tons de azul e prateado, pálidos e impressionantes, e observavam-na com uma intensidade que a fazia querer recuar. Mas ela manteve-se firme, olhando-os nos olhos com firmeza, esperando que eles dessem o primeiro passo. O lobo maior, um animal enorme com olhos azuis gelados e uma presença que gritava alfa, emitiu um som suave de bufo. Não era agressivo. Era quase acolhedor. Permissão concedida. Os outros relaxaram ligeiramente. Suas posturas defensivas diminuíram, e ela interpretou isso como aceitação para entrar no espaço deles. Ela passou a hora seguinte avaliando cuidadosamente as condições deles. 3 tinham ferimentos leves causados pelo que parecia ser um deslizamento de rochas, cortes profundos e hematomas que precisavam ser limpos e enfaixados. 2 mostravam sinais de hipotermia grave. Apesar de seus casacos grossos, sua respiração era superficial e seus batimentos cardíacos muito lentos. Outros 7 estavam exaustos, mas relativamente ilesos, embora claramente tenham sido levados além de seus limites, e nenhum deles parecia conseguir voltar à forma humana, o que significava que o que quer que tivesse acontecido com eles havia drenado completamente sua energia ou os ferido gravemente a ponto de impossibilitar a transformação. Ok, disse Ara, pensando em voz alta, como sempre fazia quando resolvia problemas. Um hábito de anos a trabalhar sozinha. A primeira prioridade é o calor. Precisamos de uma fogueira, mas não tenho como acender uma e não vejo nada que possa ser queimado aqui. A segunda prioridade é um abrigo contra o vento. Esta caverna é mais profunda. Sinto a corrente de ar vindo de mais longe. A terceira prioridade é tratar os ferimentos adequadamente, mas isso terá que esperar até que estejamos todos aquecidos o suficiente para que nossas mãos funcionem e eu possa ver o que estou fazendo. Ela olhou para os lobos, que ainda a observavam com aquela intensidade coordenada e inquietante. Vou entrar mais fundo na caverna e ver se há algo que possamos usar. Lenha, suprimentos, qualquer coisa. Fiquem aqui e tentem conservar o calor. Acolhem-se uns aos outros, se puderem. Ara aventurou-se na escuridão,
usando o estranho instinto que a levara à caverna para guiar os seus passos. O poste ainda estava lá, puxando-a para mais fundo, prometendo segurança se ela apenas confiasse nele. Ela encontrou uma câmara a cerca de 15 metros, menor e mais protegida do vento. E lá, num canto que mostrava sinais de organização cuidadosa, havia evidências de habitação humana anterior. Uma pilha de lenha velha, seca e pronta a usar, pedra e aço envoltos em pano oleado, alguns suprimentos antigos que haviam sido deixados para trás por viajantes ou caçadores, incluindo alguns cobertores esfarrapados e um pote de barro para derreter neve. O alívio fez com que ela quisesse chorar. Alguém havia usado essa caverna antes, deixado suprimentos para futuros viajantes, e esses suprimentos iriam salvar a vida de todos. Ara reuniu tudo o que podia carregar e levou de volta para os lobos, que tinham começado a se aconchegar para se aquecer na sua ausência. O treino deles claramente incluía táticas de sobrevivência em climas frios. "Olhem o que encontrei", disse ela, mostrando-lhes os suprimentos com um sorriso que não conseguiu conter. "Vamos superar isso, todos nós." Acender a fogueira levou 20 minutos e quase toda a força que lhe restava. As suas mãos estavam tão frias que mal conseguia senti-las, e o isqueiro continuava a escorregar. Mas finalmente, após inúmeras tentativas e muitos palavrões silenciosos, uma pequena chama acendeu-se na palha seca. Todos alimentaram-na cuidadosamente, alimentando-a com a habilidade que os seus cuidadores lhe ensinaram, até que um calor real começou a irradiar dela. Os lobos aproximaram-se imediatamente, atraídos pela promessa de calor, como traças pela luz. "Vamos", a Ara insistiu, posicionando-os gentilmente em um círculo mais fechado ao redor da fogueira. "Precisamos compartilhar o calor corporal. É a única maneira de todos nós sobrevivermos a isso. Sei que vocês são guerreiros treinados e provavelmente odeiam mostrar fraqueza, mas agora a sobrevivência é mais importante do que o orgulho." Ela trabalhou metodicamente, posicionando os lobos mais hipotérmicos mais perto do fogo, verificando sua respiração e frequência cardíaca da melhor maneira possível, com os dedos dormentes. Colocou os feridos onde pudesse alcançá-los facilmente para tratamento. Depois tratou os ferimentos, usando tiras rasgadas do seu manto já fino como ligaduras, limpando as feridas com neve derretida do pote de barro, trabalhando com determinação apesar da exaustão e da dor nas mãos congeladas. O lobo maior, aquele com presença imponente, observava-a trabalhar com aqueles olhos azuis inteligentes. Quando ela foi verificar os ferimentos dele, encontrou cortes profundos ao longo das costelas que ele estava a esconder. "Devias ter dito alguma coisa", repreendeu gentilmente enquanto limpava as feridas. "Os líderes não fazem bem a ninguém se sangrarem por teimosia." O lobo emitiu um som que poderia ser de vergonha, e ela poderia jurar que viu um lampejo de diversão naqueles olhos pálidos. Quando ela terminou de tratar todos, já era noite cerrada, e a nevasca lá fora estava mais forte do que nunca. O vento uivante soava como os gritos dos condenados. Ara colocou mais lenha na fogueira, racionando cuidadosamente o suprimento. Teria que durar pelo menos a noite toda, talvez mais, se a tempestade não passasse pela manhã. Ela acomodou-se entre os lobos, que se reorganizaram sem qualquer comunicação aparente, formando algo que parecia um ninho vivo com ela no centro. O calor dos seus corpos, combinado com o fogo, finalmente começou a afastar o frio mortal. Ara sentiu-se começar a descongelar, e com o descongelamento veio uma exaustão profunda que ameaçava puxá-la para baixo, mas ela não conseguia dormir. Alguém precisava manter o fogo aceso. Alguém precisava ficar atento a sinais de que algum dos lobos estivesse piorando. Precisava monitorar a respiração deles e verificar se havia febre ou infecção. Então Elara ficou acordada, alimentando o fogo metodicamente, verificando cada lobo periodicamente, com mãos gentis e cantando baixinho para passar o tempo e se manter alerta. Ela cantava as canções de ninar que os cuidadores cantavam para os órfãos quando pesadelos os faziam chorar. Ela cantava canções de trabalho que aprendera nas cozinhas das matilhas onde trabalhava para se sustentar. Cantava canções de viagem e canções de cura, e tudo o mais que conseguia lembrar da sua experiência limitada. A sua voz era suave e doce, treinada por anos a cantar para si mesma, para se confortar, e os lobos pareciam achá-la relaxante. Vários deles descansavam as suas enormes cabeças no seu colo ou contra os seus lados, e ela acariciava o seu pelo distraidamente enquanto cantava.
maravilhada com o quão macio era, apesar do sangue e da sujidade. O vento norte sopra frio e a neve cai forte. Ela cantava, a sua voz pouco mais do que um sussurro, mas ecoando na caverna silenciosa. Mas o fogo arde forte e os lobos da matilha dormem. Na escuridão estamos seguros. Na tempestade estamos quentes. Juntos, vamos resistir a esta tempestade gelada. A deusa da lua observa do céu estrelado e mantém os seus filhos seguros e secos. O lobo maior, aquele com olhos azuis gelados, que ela estava a ter a certeza de que era o alfa deste grupo, observou-a durante toda a noite. Ele nunca dormia, percebeu ela com crescente preocupação. Ele estava a vigiar, assim como ela estava a proteger a sua matilha, mesmo quando mal conseguia se mover, mesmo quando os seus próprios ferimentos precisavam de descanso para sarar. A marca de um verdadeiro líder. Ara encontrou o seu olhar e sorriu suavemente. És um bom líder, disse-lhe ela baixinho, sem querer perturbar os outros que finalmente conseguiram dormir. A tua alcateia tem sorte em ter-te. Espero que o teu alfa te aprecie, ou seja, o Barça que aprecie, seja ele quem for. Espero que ele saiba o que sacrificas pelo seu território. A cauda do lobo bateu uma vez no chão da caverna. Um movimento deliberado, e algo que poderia ser diversão brilhou naqueles olhos inteligentes. Havia algo quase humano na sua expressão, algo que a fez questionar se ele compreendia muito mais do que ela imaginava. À medida que a noite avançava e a exaustão fazia as suas barreiras ruírem, ela se viu a conversar com os lobos, preenchendo o silêncio com histórias sobre a sua vida. Contou-lhes sobre ter crescido no orfanato, sobre aprender a tornar-se pequena, silenciosa e invisível para não ser notada, para não ser um alvo, sobre os outros órfãos que encontraram famílias enquanto ela permanecia indesejada ano após ano. Sobre vê-los partir com lágrimas de alegria, enquanto fingia estar feliz por eles e morria um pouco por dentro a cada vez. Ela contou-lhes sobre o dia do seu casamento e a rejeição de Garrett, sobre ficar ali na frente de toda a matilha com um vestido emprestado, enquanto ele a declarava repugnante demais para tocar, sobre entrar na nevasca sem destino e sem esperança, totalmente esperando morrer e meio aliviada com a perspectiva. Não sei por que te encontrei, admitiu ela enquanto verificava os ferimentos de um lobo branco com olhos azuis prateados, reenrolando a ligadura em torno da sua pata dianteira com precisão cuidadosa. Mas estou feliz por ter encontrado. Pelo menos assim, não morrerei sozinha. Pelo menos assim, o meu último ato foi ajudar alguém. Mesmo que esse alguém seja uma matilha de lobos que provavelmente se esquecerá de mim assim que a tempestade acabar, e vocês puderem se transformar de volta e chamar o seu povo. O grande lobo de olhos azuis gelados emitiu um som grave que definitivamente soou como discordância. Era quase um rosnado, mas não agressivo, mais como uma negação firme do que ela havia dito. Ara sorriu e coçou atrás de suas orelhas, maravilhada com o modo como ele se inclinou para o toque como qualquer cão doméstico em busca de afeto. Tudo bem. Estou acostumada a ser esquecida. Estou acostumada a ser a garota que ninguém quer. É melhor do que ser lembrada como a garota fantasma, a amaldiçoada, a ômega que era pálida demais para amar. Pelo menos, se for esquecida, não estou a magoar ninguém com a minha existência. O lobo voltou a fazer aquele som de desacordo, mais alto desta vez, e vários dos outros lobos agitaram-se com as orelhas a mexerem-se na direção dela. Ela teve a nítida impressão de que eles estavam a ouvir, mesmo durante o sono, e que não gostavam do que ela estava a dizer. O amanhecer chegou lentamente, a luz cinzenta a filtrar-se na caverna centímetro a centímetro, como se estivesse relutante em perturbar a paz. A nevasca finalmente estava a passar, o vento diminuindo para rajadas ocasionais, a neve caindo em flocos preguiçosos em vez das cortinas que quase a mataram. Ara tinha sobrevivido à noite e, mais importante, todos os 12 lobos ainda estavam vivos. A respiração deles estava estável, a temperatura corporal deles tinha se estabilizado. E mesmo os feridos estavam a mostrar sinais de recuperação mais rápida do que ela esperava. O alívio a deixou tonta. Ela tinha conseguido. Ela realmente tinha conseguido. Ela tinha salvado todos eles. Ela estava a verificar as bandagens do último lobo, certificando-se de que nada se soltara durante a noite quando sentiu aquilo. Um brilho no ar,
Uma onda de poder que fez seu pequeno lobo ômega pressionar sua consciência em submissão automática. Os 12 lobos brancos estavam a se transformar. Ara recuou, dando-lhes espaço enquanto suas formas se confundiam e se reformavam. A transformação era bela de uma forma que doía de se ver, a natureza e a magia combinando-se para remodelar a realidade. 12 homens surgiram onde antes estavam os lobos, todos grandes e poderosos, todos com o mesmo cabelo loiro platinado ou loiro branco que os identificava como lobos do norte. Eles estavam nus, o que a fez desviar imediatamente o olhar, com as bochechas a arderem de vergonha. Desculpem, gaguejou ela, olhando fixamente para a parede da caverna. Eu devo ir, vou deixá-los a vestir-se e ficar, ordenou uma voz grave. E havia tanta autoridade nela, tanto poder alfa que a congelou no meio do movimento. Por favor. Ela virou-se lentamente, mantendo os olhos cuidadosamente fixos nos rostos, em vez de qualquer coisa mais abaixo. Os homens tinham se organizado numa formação protetora, com o maior no centro. Ele estava a olhar para Lara com aqueles mesmos olhos azuis gelados. E agora que ele era humano, ela podia ver o quão imponente ele realmente era. Ele era alto, talvez 1,95 m, com ombros largos e um físico de guerreiro que revelava anos de treino e batalhas. O seu cabelo era loiro platinado, tão claro que era quase branco, e caía sobre os ombros em ondas grossas que, de alguma forma, pareciam deliberadamente penteadas, apesar de ele ter dormido numa caverna. Os seus olhos eram do azul mais claro que ela já tinha visto, como gelo à luz do sol, como glaciares ao amanhecer. Ele tinha um queixo forte coberto por vários dias de barba por fazer clara, maçãs do rosto salientes que poderiam cortar vidro e o tipo de rosto que pertencia a estátuas antigas de reis guerreiros. O seu corpo estava coberto de cicatrizes que contavam histórias de inúmeras batalhas sobrevividas. Ele parecia um viking, pensou ela, como algo saído das antigas lendas que os seus cuidadores costumavam contar, como um deus da guerra feito carne. E havia algo nele, alguma qualidade indefinível de poder e presença que fazia o seu lobo querer submeter-se, curvar-se e oferecer a sua garganta em rendição. O meu nome é Drake, disse ele, a sua voz ainda com aquele tom de comando, mas agora mais suave, mais controlada. Sou o rei alfa dos territórios do norte. Estes são os meus guardas de elite, os 12 melhores guerreiros do meu reino, e devemos-lhe as nossas vidas. Ara ficou sem fôlego. Rei alfa. Ela tinha abrigado o próprio rei alfa e os seus guardas de elite. O lobo mais poderoso de todo o território passara a noite no seu colo, enquanto ela cantava canções de ninar e o chamava de bom menino. O governante de tudo ao norte das grandes montanhas deixara-a acariciar suas orelhas e verificar seus ferimentos, como se ele fosse um animal de estimação comum. Eu não sabia, disse ela rapidamente, o pânico fazendo suas palavras se atropelarem. Quero dizer, eu sabia que vocês eram a guarda de elite. Percebi isso pela forma como se moviam e se posicionavam, mas não sabia que eram... Sinto muito se fiz algo inadequado. Só queria ajudar. Não tive a intenção de desrespeitar ninguém. Inadequado. Um dos guardas, um homem mais jovem com cabelo branco prateado e olhos cinzentos que brilhavam com malícia, riu calorosamente. Salvaste as nossas vidas. Encontrou abrigo quando estávamos perdidos e a morrer. Acendeu uma fogueira quando estávamos a congelar. Tratou dos nossos ferimentos com suprimentos que teve de recolher enquanto você mesma estava ferida e exausta. Ficou acordada a noite toda a vigiar para que pudéssemos descansar em segurança. Isso não é inadequado. É extraordinário. Outro guarda, este com cabelo da cor da neve fresca e olhos como pedaços de gelo azul, acenou com a cabeça fervorosamente. A maioria das pessoas teria fugido assim que nos visse. Os guardas de elite são intimidadores, mesmo quando estamos saudáveis. Viste 12 lobos enormes e feridos, e o teu primeiro instinto foi ajudar. Isso requer coragem que a maioria dos guerreiros não tem. Drake ainda a observava com aquele olhar intenso, e sentia como se estivesse a ver através da pele dela diretamente para a sua alma. Qual é o teu nome? Ara, disse ela suavemente. Eu era da alcateia do Pico Gelado até ontem. Era? Os olhos de Drake estreitaram-se perigosamente e, de repente, a temperatura na caverna pareceu baixar. O que aconteceu ontem?
Todos hesitaram, depois decidiram que não adiantava esconder. Ele era o Rei Alfa. Se quisesse saber, descobriria de qualquer maneira. Fui rejeitada pelo meu companheiro destinado. Ele disse que eu era muito pálida, muito estranha, amaldiçoada pela deusa da lua. O Alfa baniu-me imediatamente. Eu estava a tentar encontrar um lugar para ir quando a nevasca começou. Perdi-me. E então senti uma atração, como se algo estivesse a chamar-me. E encontrei a caverna. Encontrei-te. Eles baniram-te por causa da tua aparência. Outro guarda, este com cabelo platinado mais escuro e olhos que ardiam com raiva justa, parecia indignado. Isso é bárbaro e completamente ilegal, segundo a lei do norte. Todas as alcateias deste território sabem que a rejeição com base na aparência é motivo para desafiar o alfa. Não importa, disse ela baixinho, envolvendo os braços à volta de si mesma. De qualquer forma, não tenho para onde ir. Sem família, sem matilha, sem ninguém que me queira. Eu estava apenas a caminhar, na esperança de talvez encontrar algum lugar que me acolhesse, ou de morrer rapidamente e tudo acabar. Drake levantou-se num movimento fluido e, mesmo nu, conseguiu parecer majestoso e imponente. Vários guardas rapidamente se moveram para lhe dar uma capa, que ele enrolou na cintura com eficiência experiente. Encontraste abrigo. Encontraste-nos. E acho que era exatamente isso que a deusa da lua pretendia. Ele aproximou-se e teve de inclinar a cabeça dela para trás para manter o contato visual. De perto, ele era ainda mais impressionante. Estou à procura há 2 anos, disse ele baixinho, com uma voz tão baixa que só ela conseguia ouvir. À procura de uma ômega que cumpra requisitos muito específicos. Ela tem de ser compassiva o suficiente para ajudar estranhos sem esperar recompensa. Forte o suficiente para sobreviver a situações impossíveis sem se quebrar. Corajosa o suficiente para enfrentar o perigo sem vacilar. E ela tem de ter o dom de Pathfinder. Ara pestanejou. Pathfinder, o que é isso? A capacidade de encontrar segurança, de sentir o caminho certo mesmo quando tudo parece perdido, explicou Drake, os seus olhos azuis gelados nunca saindo dos dela. É um dom raro que se manifesta em momentos de necessidade desesperada. Encontraste esta caverna numa nevasca quando estavas a morrer. Encontraste os suprimentos de que precisávamos para sobreviver. Sabias exatamente como nos manter vivos sem qualquer treino ou orientação. Não foi sorte, Alara. Foi o teu dom a despertar para te salvar e, através de ti, para nos salvar. Ele ajoelhou-se diante dela, e todos os outros guardas imediatamente seguiram o exemplo, criando uma cena de respeito tão formal que a mente de Arara não conseguia processar. Tenho procurado uma luna, continuou Drake, a sua voz chegando a todos os guardas. Agora, alguém digno de estar ao meu lado, de me ajudar a liderar os territórios do norte. Alguém que vê aqueles que precisam e os ajuda sem hesitação ou cálculo. Alguém que lidera com o coração em vez de com o poder. E eu encontrei-a. Encontrei-te. Ara olhou para ele em choque, a sua mente recusando-se a aceitar o que estava a ouvir. Não podes estar a falar a sério. Eu não sou ninguém. Sou uma ômega rejeitada, sem alcateia, sem família, sem treino em liderança. Sou muito pálida e muito estranha, e todos dizem que sou amaldiçoada. És linda, interrompeu Drake com firmeza, a sua voz transmitindo convicção absoluta. O teu cabelo é como o luar na neve. A tua pele é como a primeira geada do inverno. Os teus olhos são como o céu ao amanhecer. És exatamente como uma luna do norte deve ser. Pareces ter sido feita para este território, para este clima, para este papel. E mais importante, tens o coração de uma verdadeira líder. Colocaste 12 estranhos à tua frente quando tinhas todos os motivos para ser egoísta. Ficaste acordada a noite toda para nos manter em segurança quando podias ter dormido e deixado o destino decidir. Não pediste nada em troca, não esperaste nada. Apenas deste tudo o que tinhas porque era o certo a fazer. Isso não é nada, Ara. É extraordinário. É exatamente o que uma luna deve ser. Ele estendeu a mão, calejada e marcada por anos de batalhas. Sê a minha luna. Sê a minha companheira. Fica ao meu lado e ajuda-me a construir um território onde lobos como tu são valorizados, não expulsos. Onde a compaixão é recompensada, não punida.
onde ser diferente é celebrado como um dom, não condenado como uma maldição, onde nenhuma criança precisa crescer sentindo-se indesejada ou não amada. A mente de Alá estava a girar, em espiral, incapaz de processar a enormidade do que estava a acontecer. Ela tinha passado de rejeitada e banida a receber um pedido de casamento do próprio rei Alfa em menos de 24 horas. Era demais, rápido demais, impossível demais para ser real. Preciso de tempo, disse ela, com a voz a tremer tanto que mal conseguia formar palavras. Não posso simplesmente... Preciso de pensar. Claro, disse Drake imediatamente, baixando a mão, mas sem se levantar, mantendo-se ao nível dela em vez de se erguer acima dela. Passaste por um trauma. Precisas de tempo para processar, para curar, para decidir o que queres sem pressão ou coerção. Não estou a pedir que aceites agora. Estou a pedir que voltes ao meu território para ver como a vida poderia ser, para conhecer-me e conhecer a minha alcateia antes de tomares qualquer decisão. Isso é aceitável? Elara olhou para os 12 guardas, todos ainda ajoelhados, todos olhando para ela com respeito e o que parecia ser esperança genuína, em vez de julgamento ou repulsa. Ela olhou para Drake, para a sua expressão sincera, para a esperança que brilhava nos seus olhos azuis gelados, para a forma como ele estava a oferecer, em vez de exigir, e pensou na alternativa. Voltar para a nevasca, morrer sozinha, ter os seus últimos momentos congelados, com medo e indesejada. Está bem, disse ela suavemente. Eu vou com você, vou ver o seu território, mas não prometo nada sobre ser a sua aluna. Preciso ver se isso é real primeiro. O rosto de Drake se iluminou com um sorriso que o transformou de um rei imponente em um homem devastadoramente bonito. É tudo o que peço. Obrigado, Ara, por tudo. Por salvar as nossas vidas, por me dar esperança, por estar disposta a tentar. A viagem até ao território de Drake levou 3 dias através das passagens nas montanhas. A guarda de elite tinha suprimentos guardados em pontos estratégicos, incluindo roupas e provisões, que eles recuperaram assim que a tempestade passou completamente. Ara finalmente soube os nomes e especialidades deles durante a viagem. Frost era o guarda de cabelos prateados que tinha rido antes, o mestre rastreador da matilha. Storm, com seus cabelos mais escuros, cuidava da previsão do tempo e do planejamento da rota. Ash era o curandeiro, um homem calado com mãos gentis, que verificou se ela tinha ferimentos e queimaduras pelo frio com eficiência profissional. River era o batedor, pequeno e rápido, sempre à frente. Stone era o estrategista, sempre a pensar 3 jogadas à frente. Wolf era o mestre das armas, carregando mais lâminas do que parecia fisicamente possível. Hawk tinha a visão mais apurada e servia como vigia. Bear era o lutador mais forte, enorme mesmo entre os guardas grandes. Fox era o espião e coletor de informações. Raven era o diplomata. Shadow era o especialista em furtividade. E Drake, é claro, liderava todos eles. Estávamos numa missão de reconhecimento, explicou Frost na primeira noite, enquanto acampavam numa caverna muito mais confortável do que aquela onde se encontraram. Ele sentou-se ao lado de Ara junto à fogueira, com uma atitude amigável e aberta, a verificar as fronteiras sul em busca de sinais de atividade rebelde. Houve relatos de rebeldes a organizar-se, possivelmente a planear ataques. A nevasca apanhou-nos numa posição ruim, separou-nos do nosso principal depósito de suprimentos. Devíamos ter morrido lá fora. Teríamos morrido com certeza se não nos tivesses encontrado. O dom do Pathfinder, acrescentou Storm, de onde verificava os sinais meteorológicos. Ele manifesta-se em momentos de necessidade desesperada, tanto tua quanto dos outros. Precisavam de abrigo e nós precisávamos de resgate. O teu dom levou-te diretamente até nós no momento exato em que esperar mais 1 hora significaria a morte para alguns de nós. Isso não é coincidência. É destino. Ara ainda estava a processar a ideia de que tinha um dom, de que era algo mais do que apenas uma ômega amaldiçoada que ninguém queria. Ela sempre pensou que os seus instintos eram apenas mecanismos de sobrevivência desenvolvidos ao longo de anos a navegar por uma alcateia hostil e a aprender a sentir o perigo. Mas, de acordo com Drake e os seus guardas, ela era uma pioneira, um dos dons mais raros que a deusa da lua poderia conceder. Na segunda noite, enquanto acampavam num vale protegido,
Drake sentou-se ao lado dela junto à fogueira. Os guardas deram-lhes privacidade, posicionando-se em pontos estratégicos ao redor do acampamento, mas ficando longe o suficiente para que a conversa fosse privada. "Conte-me sobre Frost Peak", disse ele baixinho. "Sobre como era a sua vida lá. Quero entender." Então ela contou-lhe tudo sobre como foi crescer no orfanato, onde crianças que ninguém queria eram criadas em comunidade por ômegas idosos que faziam o possível, mas não conseguiam dar amor individual a 30 filhotes indesejados. Sobre seus cuidadores, particularmente a velha Maia, que lhe ensinou a curar e tinha sido a pessoa mais próxima de uma mãe que ela já conhecera. Sobre os sussurros que a seguiam para todo o lado. Sobre a forma como as pessoas evitavam tocá-la. Como se a palidez fosse contagiosa ou a sua maldição pudesse ser transmitida. Sobre ser útil o suficiente para ser mantida, mas nunca valorizada o suficiente para ser amada. Sobre a rejeição de Garrett e o banimento do Alpha. Sobre ter menos de uma hora para sair ou ser executada. "Nunca pertencia àquele lugar", admitiu ela, olhando para o fogo. "Sempre soube que era diferente. Só achava que isso significava que eu era quebrada, defeituosa, errada de alguma forma. Não sabia que poderia significar que eu era outra coisa, algo raro. Não sabia que ser diferente poderia ser valioso." A mão de Drake encontrou a dela, seus dedos quentes e calejados por anos de trabalho com a espada. "Você não é quebrada. Você é rara. E coisas raras são preciosas. Os Arolves de Frost Peak foram tolos por não perceberem isso. Mas a cegueira deles é a minha bênção, porque trouxe-te até mim. A tua alcateia vai perceber isso?" Allah perguntou, expressando o medo que crescia a cada quilômetro em direção ao seu território. "Ou vão olhar para mim e ver o que Frost Peak viu, um fantasma, uma maldição, algo errado. Vão aceitar-me como Luna, ou vão rebelar-se contra ter alguém como eu numa posição de poder." "A minha alcateia verá a sua Luna", disse Drake com firmeza, apertando a mão dela com mais força. "A mulher que salvou a vida do seu rei e as vidas da sua guarda de elite. A pioneira que nos encontrou quando estávamos perdidos e moribundos. A curandeira que ficou acordada a noite toda para nos manter em segurança. E se alguém tiver algum problema com isso, se alguém ousar desrespeitar-te ou questionar o teu valor, responderá perante mim pessoalmente. Sou o Rei Alfa há 5 anos e nunca tive de executar ninguém por insubordinação. Mas o faria por ti. Faria." A intensidade na sua voz, a convicção absoluta fizeram o coração dela saltar. Nunca ninguém a tinha defendido antes. Ninguém jamais pensou que ela valia a pena ser defendida. Quando finalmente chegaram ao território de Drake no terceiro dia, Ara ficou impressionada com o que viu. A fortaleza da Coroa do Norte foi construída numa geleira com gelo e pedra, criando estruturas que brilhavam à luz do sol como uma cidade de diamantes. Edifícios esculpidos no próprio gelo ficavam ao lado de estruturas de pedra mais tradicionais, tudo projetado para funcionar com o ambiente natural, em vez de contra ele. Era lindo e estranho, diferente de tudo que ela já tinha visto. A matilha que saiu para recebê-los era igualmente impressionante. Centenas de lobos, todos saudáveis e fortes, todos com pelo claro e olhos claros que os identificavam como raças do norte, adaptadas a climas rigorosos. Eles variavam de loiro platinado a branco e prateado, de olhos azuis gelados a cinza e verde claro. E quando Drake anunciou que tinha encontrado a sua Luna, a comemoração foi imediata e ensurdecedora. Ara ficou impressionada com as boas-vindas. As pessoas se curvavam diante dela, não com zombaria, mas com respeito genuíno. Ofereciam-lhe presentes, oferendas tradicionais do norte, como peles, ossos esculpidos e alimentos preservados. Chamavam-na de Luna como se já estivesse decidido, como se a sua aceitação fosse uma conclusão inevitável. Uma mulher idosa chamada Senna, a curandeira-chefe de Pax e uma das conselheiras mais confiáveis de Drake, imediatamente acolheu a Ara sob a sua proteção. "Estávamos à tua espera", disse Senna, enquanto mostrava a Lara uma suíte de quartos na torre principal, o castelo de gelo que servia de casa e sede do poder de Drake. "O rei está sozinho há muito tempo. Precisamos de uma Luna. Alguém com um coração curador e um espírito forte. Alguém que possa equilibrar a sua natureza guerreira com compaixão. E pelo que ouvi, você tem ambas as coisas em abundância."
Nas semanas seguintes, Ara adaptou-se à vida na alcateia da Coroa do Norte. Drake cortejou-a de forma adequada e tradicional, mostrando-lhe o território em longas caminhadas, apresentando-a aos principais membros da alcateia, incluindo-a nas reuniões do conselho e nas decisões. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu nada, nunca a fez sentir que lhe devia algo por tê-la resgatado ou oferecido um lugar. Ela descobriu que ele procurava uma aluna há 2 anos, desde que os seus pais morreram numa disputa territorial e o deixaram a governar sozinho, com apenas 23 anos. Ele conhecera inúmeras omegas, todas bonitas e talentosas, ansiosas por serem rainhas. Mas nenhuma delas parecia ser a certa. Nenhuma delas tinha a combinação de compaixão e força que ele precisava numa parceira. Eu estava a começar a perder a esperança, admitiu ele uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins de gelo, esculturas cristalinas que capturavam a luz do sol, que se esvaía e a transformavam em arco-íris. Comecei a pensar que talvez a deusa da lua não tivesse alguém para mim, que talvez eu estivesse destinado a governar sozinho. E então tu nos encontraste naquela caverna, e tudo fez sentido. Todas as rejeições que eu dei, todos os ômegas que não eram certos, tudo isso estava a levar-me até ti. Alá viu-se apaixonando-se por ele, não apenas por Drake, o rei Alfa, mas por Drake, o homem. Ele era gentil com os idosos, passava tempo com eles e ouvia as suas histórias. Era paciente com os filhotes, muitas vezes brincava com eles na neve ou ensinava-lhes movimentos básicos de combate. Ele ouvia as preocupações do ômega mais humilde com a mesma seriedade com que ouvia o seu conselho de assessores. Ele trabalhava ao lado dos seus guerreiros, em vez de comandar de um trono. As suas mãos eram tão calejadas quanto as deles, devido ao treino e ao trabalho. Ele era tudo o que um alfa deveria ser, mas ela ainda tinha medo. Medo de ser rejeitada novamente, medo de não ser boa o suficiente, medo de perder a frágil felicidade que tinha encontrado. Foi Senna quem finalmente a ajudou a ver com clareza. Criança, disse a velha curandeira uma tarde, enquanto trabalhavam juntas no seu jardim medicinal, colhendo ervas e raízes. Estás a deixar o medo tomar as tuas decisões. Medo da rejeição? Medo de não ser suficiente? Medo de perder a felicidade? Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. És feliz aqui? Sim, admitiu sem hesitar. Mais feliz do que nunca em toda a minha vida. Amas-o? Sim, a admissão veio facilmente agora, após semanas a negá-lo para si mesma. Amo-o. Amo a forma como ele lidera com força e compaixão. Amo como ele se lembra dos nomes de todos e pergunta sobre as suas famílias. Amo como ele brinca com os cachorrinhos e respeita os mais velhos. Amo tudo nele. Então, do que temes? Que ele de repente decida que não és boa o suficiente, criança? Aquele homem caminhou por 3 dias por passagens nas montanhas carregando-te nas costas quando estavas exausta demais para continuar a andar. Ele declarou-te sua aluna para todo o território. Ele olha para ti como se fosses a lua e as estrelas. Ele está a construir-te um jardim como o que descreveste nos teus sonhos de infância. Que mais provas precisas de que és desejada? Ara percebeu que Senna estava certa. Ela estava tão focada nas rejeições do passado, tão presa a velhos padrões de medo, que não conseguia ver a aceitação bem diante dela. Drake a escolheu. A matilha dele a acolheu. Ela tinha um lar, uma família e um homem que a amava exatamente como ela era. Naquela noite, Ara foi ao quarto de Drake, com o coração batendo forte de nervosismo e excitação. Ele respondeu à sua batida imediatamente, com uma expressão preocupada no rosto bonito. Ara, há algo errado? Você está bem? Não, ela disse, incapaz de conter o sorriso que se espalhava pelo rosto. Não há nada errado. Tudo está bem. Pela primeira vez na minha vida, tudo está bem. E eu tenho uma resposta para você. Drake prendeu a respiração, com esperança e medo disputando em seus olhos azuis gelados. E sim, disse simplesmente, sentindo a certeza disso penetrar nos seus ossos. Serei a tua aluna, a tua companheira, a tua parceira. Estarei ao teu lado e ajudarei-te a liderar esta alcateia porque te amo, Drake. Amo-te e amo este lugar e estas pessoas. E quero passar o resto da minha vida aqui contigo, construindo algo bonito. Drake puxou-a para os seus braços e beijou-a, profundamente, apaixonadamente e cheio de promessas.
Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Também te amo, disse ele com voz rouca, cheia de emoção. Desde aquele primeiro momento na caverna, quando não hesitaste em ajudar 12 lobos estranhos, quando ficaste acordada a noite toda para nos manter seguros, quando cantaste para nós como se fôssemos preciosos, quando deste tudo o que tinhas sem pedir nada em troca. Amo-te desde o início. A cerimônia de acasalamento foi realizada sob a lua cheia 2 semanas depois, com toda a alcateia da Coroa do Norte presente. Todos usavam um vestido de pele branca pura e seda azul gelo que parecia ter sido feito do próprio inverno. O cabelo platinado dela era adornado com cristais que refletiam o luar e a faziam parecer uma princesa de gelo das lendas antigas. Os 12 guardas de elite estavam presentes como testemunhas, todos saudáveis e inteiros graças aos cuidados dela, com os seus uniformes formais brancos que os faziam parecer uma guarda de honra de soldados do inverno. Quando Drake marcou o pescoço dela, reivindicando-a como sua companheira perante a deusa da lua e todas as testemunhas, a alcateia uivou em celebração. O som ecoou pela geleira, pelo palácio de gelo, por todo o território. Uma canção de alegria, pertencimento e novos começos que eu senti na alma dela. Anos mais tarde, quando lobos jovens vinham para Lunaara, sentindo-se quebrados ou indesejados, sentindo que não se encaixavam em lugar nenhum, ela sorria e contava-lhes a sua história sobre ser rejeitada e banida, sobre entrar numa nevasca sem esperança, sobre encontrar 12 lobos numa caverna e decidir ajudá-los, apesar de não ter nada. Eu não era ninguém, ela dizia a eles, segurando suas mãos e olhando nos olhos deles. Uma ômega rejeitada, sem matilha, sem família, sem futuro. Mas eu tinha um dom que não conhecia e um coração que não me deixava ignorar o sofrimento. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Ela apresentava-os a Drake, ainda alto e forte, olhando para ela com o mesmo amor que demonstrou naquela primeira manhã na caverna, quando a declarou sua aluna. Ele estava a testar-me, explicava ela, testando potenciais lunas para ver quem ajudaria estranhos sem esperar recompensa, quem sacrificaria o seu próprio conforto pela segurança dos outros, quem lideraria com compaixão em vez de poder. Os 12 lobos na caverna não eram apenas a sua guarda de elite. Eles eram um teste, e eu passei não porque era forte, bonita ou poderosa, mas porque me importava, porque não conseguia ignorar o sofrimento, porque o meu primeiro instinto era ajudar, em vez de questionar o que receberia em troca. Ela pegava nas mãos deles e olhava-os nos olhos. Ser rejeitado não significa que não és digno. Às vezes, significa que estás a ser guardado para algo melhor, algo maior. Às vezes, a deusa da lua precisa tirar o que está errado para poder dar-te o que está certo. Confia nisso. Confia no teu valor. Confia nos teus dons, mesmo que ainda não saibas quais são. E saiba que, em algum lugar lá fora, a tua alcateia está à tua espera. Só tens de sobreviver o tempo suficiente para encontrá-los. E aqueles jovens lobos deixavam a sua presença mais altos, acreditando um pouco mais firmemente que as suas diferenças não eram maldições, mas dons à espera de serem desvendados. Que a rejeição era um redirecionamento. Que a alcateia certa, o lugar certo, a pessoa certa estavam lá fora, à espera que fossem corajosos o suficiente para continuar a caminhar através da tempestade. Se gostaste desta história, inscreve-te no canal para mais contos de romance com lobisomens, reis alfa, companheiros rejeitados, histórias poderosas de ômegas. Clica no sino de notificações para nunca perderes um upload. Deixa um comentário abaixo a dizer o que achaste da história de Drake e que tipo de histórias de lobisomens gostarias de ver a seguir. O teu apoio significa tudo e ajuda-me a criar mais conteúdos como este. Obrigado por ler e até a próxima.